Bom, galera, esse é o mapa mental da aula de hoje da Revolução Francesa, que começa lá em cima com reestruturação. Isso quer dizer que a Revolução Francesa, ela representou uma grande mudança na estrutura da sociedade francesa e depois se espalhou para a Europa. Que mudança de estrutura é essa? Acabou o antigo regime, ou foi sendo destruído o antigo regime que marcou a história da França, da Europa como um todo, durante toda a Idade Moderna, e vai ser substituído por uma nova sociedade baseando-se em novos princípios, principalmente no iluminismo. Então a gente já linka com aquela última setinha da parte da esquerda que está escrito influência iluminista. Então o iluminismo ele vai servir de base para essa nova reestruturação da sociedade francesa. Uma dentre essas características do antigo regime que vai cair é a sociedade estamental, que é exatamente aquela divisão social baseada no nascimento, em que as pessoas são divididas não pelo seu mérito, né, mas na família onde que eles nasceram. Nesse momento, a França está vivendo um período de muita crise. Eu costumo dizer que toda revolução vai ter um problema econômico por trás. E a economia está indo muito mal, primeiro por causa das guerras em que ela se envolve, principalmente contra a Inglaterra, e a própria ajuda aos Estados Unidos na independência contra a Inglaterra, e algumas colheitas que não estavam sendo boas nos últimos anos da década de 1780, e por fatores climáticos a colheita ia muito mal e as pessoas não tinham o que comer. As pessoas mais pobres, essas que é do terceiro estado, que é exatamente quem vai se mobilizar para fazer a revolução. O que o rei Luís XVI ele fez para tentar solucionar essa crise? Primeiro teve a brilhante ideia de chamar a nobreza e o clero para tentar fazer eles pagarem impostos, mas obviamente isso não deu certo. Então, passado 2 anos, ele teve que convocar uma assembleia extraordinária, coisa que não acontecia há muitos anos na França, que era a Assembleia dos Estados Gerais. Nessa assembleia, pelo próprio nome diz, você tem representantes dos 3 estados, do clero, chamado primeiro estado, da nobreza o segundo, e o terceiro do povo de um modo geral, dentre eles a camada da burguesia, dos trabalhadores urbanos e tudo mais. Ali se estabeleceu um impasse, que era como que seria a votação. Se seria cada representante, cada estado, né, tendo um representante, um voto, então seriam 3 votos, mas isso teria um problema, que é a clero e a nobreza têm interesses em comum, então dificilmente você teria uma proposta do terceiro estado sendo aprovada. Então o terceiro estado queria uma votação por cabeça, por pessoas presentes ali, e obviamente por serem maioria da sociedade, representava cerca de 97% da população, as ideias dele poderiam se tornar realidade. Não satisfeito pela essa discussão, eles saíram e fizeram uma assembleia separada, uma Assembleia Nacional Constituinte. Então esses representantes do terceiro estado conseguiram, numa reunião, estabelecer as leis que fundamentariam essa nova sociedade, essa modernização da França. Paralelamente a isso, nas ruas está acontecendo uma revolta mais radical, que as pessoas, principalmente as mais pobres, faziam saques, invadiam propriedades rurais dos nobres, e dentre esses eventos você tem a famosa queda da Bastilha, que era uma prisão símbolo do antigo regime, que colocava lá prisioneiros que tinham a ver com manifestações contra a monarquia, e num gesto simbólico a população tomou como se fosse um recado dizendo que isso nunca mais iria acontecer. A partir do início da Revolução Francesa, se decorreu 10 anos de sucessivas trocas de poder pelos principais grupos que faziam parte desses rebeldes, né, do terceiro estado. Jacobinos e girondinos tinham interesses diferentes e cada vez que eles estavam mais influentes no poder, eles colocavam em prática aquilo que considerava o ideal de sociedade. Num primeiro momento existiu até um interesse em comum entre os dois para consolidar a revolução e acabar com o antigo regime, é o chamado compromisso, mas em seguida os jacobinos começaram a ficar mais fortes com a ajuda dos sans-culottes, e com isso se instaurou um período assim que é o período mais conhecido da Revolução Francesa, é um período mais radical, em alguns momentos é chamado do Grande Medo, e é um período em que a França virou uma república, deixou de ser uma monarquia, o rei inclusive foi assassinado, e a França passou então por um período de predomínio dos jacobinos. E numa terceira fase, na fase final, chamada de diretório, os girondinos conseguem equilibrar isso e retornar ao poder, e aí os jacobinos ficam como um grupo abafado, né, opositor a esse governo de diretório. E esse período de turbulência que durou esses 10 anos de revolução só vai ter dado um fim quando Napoleão chega ao poder através de um golpe chamado de golpe do
18 para maio. Aí então a gente tem a consolidação da Revolução Francesa com o Napoleão, conseguindo de um modo geral reunir de novo esse povo francês que estava tão machucado, tão dividido com esse processo todo revolucionário.